O Espiritismo, em palavras simples, está iniciando agora e nós queremos dizer que ficamos muito felizes com a presença de todos sintonizados aqui nesse canal, onde temos oportunidade de reflexionarmos juntos a respeito dos ensinos de Jesus, porque sabemos que os ensinos de Jesus, eles sempre vêm compor em nossa alma o sentido de progresso, de progredirmos, de estarmos desenvolvendo as virtudes para que possamos um dia nos amar a todos igualmente. Então hoje nós vamos buscar do Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com Daniel, para a nossa reflexão do capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. Hoje nós vamos falar a respeito dos superiores e os inferiores. Então, Daniel, o que seria os inferiores e o que seriam os superiores, né? No sentido do Espiritismo. Exatamente. Esse é um assunto que o codificador trabalha, o codificador Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, trabalha a partir de uma comunicação de um espírito, né? Que estabelece pedagogicamente a ideia de que há uma imensa escala, né, para cima, pedagogicamente falando, para cima e para baixo, né? Sob o ponto de vista de que no concerto harmonioso da criação, né, as criaturas que mais conquistaram, sob o ponto de vista moral, estão em patamares superiores, mas não deixam de ser solidárias com aquelas criaturas que estão naqueles postos, ainda que reclamam muitas conquistas de ordem moral, né? Mas ainda assim nos leva a compreender que nesses degraus, nesses patamares onde nós nos encontramos, aquela criatura que pode ser considerada superior ali, ela necessariamente não conquistou tudo ainda, né? Ela está num determinado grau, mas ela tem dificuldades em outros campos de conquista, que outros podem às vezes estar em certo degrau inferior, mas já conquistou mais do que ela naquilo que ela tem dificuldade. Então, sob o ponto de vista de superiores e inferiores, para que a gente não se perturbe com definições, é como se estivéssemos dentro numa gangorra, sem contudo esquecer que a criatura que conquistou nunca mais perde. Este é um princípio doutrinário espírita que não admite que o espírito retrograde, que perca as suas conquistas, né? Às vezes a criatura não tem o conceito bem definido, né? E olha para uma pessoa que num determinado campo ainda ela não se construiu bem, né? E que por um desequilíbrio momentâneo, ela pode até tirar a vida de outrem. E nos surpreende, porque a gente tem uma ideia assim, puxa, mas aquela é uma criatura de bem, que ela realiza boas coisas, mas ainda assim foi capaz de tirar a vida de outrem. Porque nós não estamos completos, né? Então, nós temos degraus de conquistas, né? Se a gente colocasse num gráfico para melhor entender, em algumas condições, quem sabe a gente esteja mais destacado, mas em outras a gente não está. A gente pode estar realizado num determinado campo, mas num outro, por exemplo, a paciência, a gente está devendo para o gráfico, né? Então, nós estamos desnivelados porque não atingimos ainda o topo do processo evolutivo, né? Então, nós estamos a caminho. Isto que é estimulante. Por isso que a gente vê no nosso semelhante aquele parceiro, não o inimigo, né? O parceiro, o irmão, apesar de ele ser diferente. Como são os dedos das mãos, também diferentes, mas compõem a mão. Todos eles são importantes. E cada um no seu tamanho certo. Exatamente, cada um tem a sua função, né? Não há o mais importante ou o menos importante, né? Então, na criação também ocorre a mesma coisa. Todas as criaturas são importantes, né? O nosso irmão desequilibrado é uma referência para nós, da dificuldade que ele traz
por conta das suas práticas. Olhando para ele, a gente já se sintoniza com aquilo que nós não devemos fazer, porque é ele que nos traz a referência, né? Então, todos fazemos parte exatamente de um grande educandário, de uma grande escola. Portanto, não há aluno melhor ou aluno pior. Todos somos alunos no sentido de que estamos nos construindo. Nos construindo, Né? Então não há superiores, sob o ponto de vista de ser melhor ou ser privilegiado aos olhos do Criador. Né? Longe disso. Toda criatura irá conquistar a sua felicidade a partir das práticas morais. As práticas morais, isso é importantíssimo. Agora, Daniel, o Espiritismo nos diz, nos ensina, e temos certeza disso, de que somos eternos espiritualmente, certo? Agora, fala um pouquinho para nós sobre o homem no mundo. Puxa, esse é um tema muito bacana, sabe? Falar do homem no mundo é exatamente como se fosse o homem na gleba, né? Na sua ação do dia a dia. O homem no campo, digamos assim, né? Como é que ele deve se comportar, né? O que se espera do homem no campo? Que ele cultive bem a sua terra, que ele lance as boas sementes no solo para daí um determinado tempo colher, que ele não deixe que as ervas daninhas tomem conta das culturas, né? Que ele cuide do gado, que ele cuide da plantação, que ele cuide com o adubo adequado. Nós somos os homens no mundo. O mundo é a gleba, é o educandário, é o campo de oportunidades. Então, nós precisamos dar de nós em relação àquilo que o campo exige. Se tem ervas daninhas, se há homens imperfeitos no mundo, nós precisamos conviver com eles, né? Nos cuidarmos, o que não quer dizer que devemos ser iguais a eles, conivir com os erros por eles praticados, né? Como as outras pessoas não devem conivir com os erros que nós praticamos também. E imaginar que nós devemos nos afastar do mundo a pretexto de viver uma vida de plenitude, uma vida sem erros, uma vida sem qualquer reparos, longe disso. Nós estamos no mundo para viver as questões do mundo, contudo, entendendo que nós não somos daqui, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui para contribuir com o mundo, né? Deixar o nosso legado, cuidar da gleba para a qual nós fomos convidados pelo Senhor da vinha, porque Ele vai nos tomar as contas. Se Ele nos entrega uma enxada, é bom que nós tomemos da enxada e cuidemos do solo, ao invés de tomar a enxada para agredir o nosso semelhante, né? Tem muita gente fazendo isso. Provavelmente estes não serão mais convidados para virem ao mundo. Então a gente precisa ter senso de situação. O que é que nós estamos fazendo no mundo? Estamos aqui, então precisamos conviver com as questões aqui para melhorar o mundo a partir das nossas possibilidades. O cientista é chamado para o mundo para contribuir com o mundo, né? Ele não é para se endeusar. As criaturas precisam compreender que elas têm cotas de responsabilidade para com o mundo que precisa delas. Isso é muito bonito, né, Daniel? Ainda mais sabemos que nós somos eternos, então temos todo o tempo possível, todo o tempo que quisermos para podermos buscar sermos um homem de bem. E sabendo que para sermos um homem de bem vai depender única e exclusivamente de nós próprios. Não depende de mais ninguém. É verdade. De nós buscarmos, podemos buscar no aprendizado da cultura, mas temos que trazer na prática da vivência no mundo para podermos olhar o mundo de um sentido mais doce e um mundo mais feliz. Continue conosco. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já.
Olá, amigos, irmãos, nossa alegria de estarmos juntos mais uma vez para refletirmos um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, sobre as nossas vidas, sobre as questões que permeiam as nossas necessidades. Nosso abraço fraterno, nossa alegria, que Deus nos abençoe a todos. Nós vamos apresentar um pouquinho sobre esse livro aqui, O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Foi feita algumas perguntas ao Espírito Emmanuel, que trabalhava juntamente com Chico Xavier, através de psicografias, com referência a diversos assuntos, inclusive assuntos religiosos. Uma das questões aqui, que é a 303, que é sobre os ensinamentos religiosos, é perguntado ao Espírito o seguinte: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo. Essas citações evangélicas muitas vezes trazem muitas questões na nossa intimidade e muitas vezes muitas confusões no sentido da interpretação. Segundo o Espírito Emmanuel vem trazendo para nós que a partir do momento que a criatura humana começa o seu caminhar no sentido do conhecimento das leis divinas que permeiam o seu coração, ou seja, há um despertar das leis divinas que permeiam o seu coração, então ele possui um nobre conhecimento sobre as coisas da vida, sobre o respeito da vida, sobre a sua conduta e como proceder mediante o seu próximo. No entanto, aquele homem, aquela criatura que ainda não o possui, ou seja, provavelmente a gente faz um pensamento, enquanto o pensamento humano não crescia, não perquiria sobre as questões da vida, ele muitas coisas se equivocava, errava no sentido pecado. No entanto, há que se ter, mediante aquilo que se ignora ou que se tem uma breve cegueira para aquilo que se faz, um atenuante, digamos assim, devido ao desconhecimento dos fatos e das situações então cometidas. Isso não quer dizer que qualquer lei divina ou natural possa ser derrogada. No entanto, com atenuantes, nada lhe será cobrado além das suas condições, da condição do seu conhecimento. Embora esteja no campo da reparação a proposta de que ele terá que reparar e retribuir, reconstruir os caminhos aonde derrogou as leis divinas. Mas o homem que já tem o ensaio da espiritualidade, que tem o conhecimento e que começa a esse caminhar, que possui essa aquisição, então se entende que qualquer ato, qualquer ação que provoque o mal, deliberadamente ele tem o conhecimento que possui na sua intimidade o que deve, o que não é pertinente a fazer, o que não deve fazer. E isso é que está a grande situação em que se coloca. Todo pecado ser-vos-ão perdoado, menos aqui cometerdes contra o Espírito Santo, no sentido de que, enquanto nós não temos o conhecimento das leis, nós temos até, por sorte, alguns atenuantes. Embora, frisamos aqui, ninguém está livre, das questões que são as leis que não são derrogadas. O próprio Jesus veio e comentou: não vim destruir a lei. Em nenhum momento Jesus derrogou qualquer lei divina no seu proceder. Mas o homem que assim procede, tendo conhecimento, a semente divina em seu coração, ele já está, então, deixando de ter o zelo de refletir sobre a sua própria ação. A mesma citação pode nos parecer estranha quando Jesus veio e se referiu: eu não vim trazer a paz à terra, eu vim trazer a espada. Nos parece um tanto quanto estranho esta citação: não vim trazer a paz, mas a espada. Mas é a espada da renovação espiritual. Ele não veio realmente trazer a nós todos os seus ensinamentos para que a gente pudesse nos, digamos assim, fazer a nossa reforma íntima, ou seja, a espada que nos compete da vontade
de buscar eliminar o inimigo mais profundo do ser humano. Qual é ele? Nós mesmos. Somos o maior inimigo, porque nós nos acostumamos a manter em nós os nossos vícios, as nossas paixões e nos acomodamos nesse campo, e Jesus nos oferece, nesse sentido, o veículo, a ferramenta para dissipar essas imperfeições. Então ele fala nesse sentido, a espada que deverá ser a nossa luta íntima